Imagine viajar durante as suas férias ou então para a lua de mel e acabar naufragando em águas congelantes, onde ninguém poderia sobreviver por mais de 15 minutos devido à hipotermia. Isso já aconteceu há mais de 110 anos com o Titanic, mas a história por trás do maior naufrágio do mundo continua despertando curiosidades e é cheia de mistérios até os dias de hoje. Olá, pessoal! Em 15 de abril de 1912, acontecia o maior naufrágio da história. O RMS Titanic afundou algumas horas depois de colidir com um gigantesco iceberg. Dos 2.223 passageiros e tripulantes, 1.517 pessoas morreram e somente 706 sobreviveram. Hoje, nenhuma dessas pessoas está viva. A última sobrevivente era Milvina Dean, que faleceu no dia 31 de maio de 2009. Ela tinha apenas 9 semanas de idade quando o Titanic naufragou a cerca de 563 quilômetros da costa sudoeste de Terra Nova, no Canadá. Na época, o Titanic tinha sido o maior transatlântico já construído. Ele foi inaugurado apenas 4 dias antes da colisão com o iceberg, fazendo uma viagem do porto de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York. O navio custou 7,5 milhões de dólares para ser construído. Ele tinha 260 metros de comprimento, 28 metros de largura e pesava mais de 46 mil toneladas. O capitão Smith afundou junto com o Titanic e seu corpo nunca foi recuperado. Já o homem que avisou o capitão sobre a proximidade do iceberg teve um destino diferente. Frederick Fleet, um dos tripulantes, foi resgatado e sobreviveu. Muitos mistérios e curiosidades ainda cercam a história por trás do maior naufrágio da história. No vídeo de hoje, você vai conferir 10 verdades que talvez você não saiba sobre o Titanic. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Já deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para não perder nada. Vamos lá? 1. O iceberg não foi o responsável pelo naufrágio do navio. O jornalista irlandês Sean Moloney dedica sua vida à investigação do naufrágio do Titanic. Em 2017, ele divulgou uma tese bastante curiosa, mas com fundamento. Ao contrário do que se imagina, o iceberg não foi a principal causa da tragédia, e sim um incêndio que danificou o interior da embarcação. Segundo as descobertas feitas por Moloney, um incêndio se iniciou antes mesmo da embarcação partir em viagem. Mas, como o fogo foi controlado pela tripulação, rapidamente foi ignorado. O estrago, porém, já estava feito. As chamas danificaram parte da embarcação, exatamente a mesma região atingida pelo iceberg. A tese de Moloney é bastante provável, já que o Titanic foi o único transatlântico da história a afundar por conta de um iceberg, dando a entender que algo mais precisava ter acontecido para naufragar o navio. 2. Havia botes insuficientes para toda a tripulação. Como foi descoberto mais tarde, só haviam 20 barcos salva-vidas a bordo do navio, um número bem inferior à capacidade máxima, 64. Ainda assim, o plano inicial era que o Titanic carregasse 48 botes, mas o número foi reduzido para fazer com que o deck não parecesse desorganizado. Eles também acreditavam que mais botes não seriam necessários, já que o navio era extremamente seguro. Isso por si só custou centenas de vidas. Mas ainda há outros fatores que agravaram a tragédia. A tripulação demorou mais que o esperado para preparar os botes e quando os preparou, eles não foram aproveitados em sua capacidade máxima. Mais tarde foi estimado que se os barcos salva-vidas estivessem com todos os lugares ocupados, seria possível salvar 53% dos passageiros, mas apenas 31% deles sobreviveram. 3. Os engenheiros trabalharam até o fim. As luzes do Titanic só se apagaram no momento em que o navio afundou completamente. E isso só foi possível porque a tripulação de engenheiros do navio trabalhou até o último minuto. Dizem que o capitão Edward John Smith incentivou sua tripulação dizendo: "Sejam britânicos, rapazes! Sejam britânicos!" Infelizmente, nenhum deles sobreviveu. 4. Os músicos tocaram até o fim. Assim como os engenheiros, os músicos também exerceram seu trabalho até o último suspiro. Estima-se que o Titanic tenha levado 2 horas e 40 minutos para afundar completamente depois de colidir com o iceberg. A banda tocou por todo esse tempo para acalmar os passageiros que estavam lutando para sobreviver. Por conta disso, todos os 8 músicos morreram na tragédia. Um deles foi encontrado com o violino ainda empunhado nos braços. Esse gesto emocionante da banda foi retratado no filme de James Cameron. 5. Um navio próximo ao Titanic recusou socorro.
Durante o naufrágio, a tripulação do Titanic tentou pedir socorro aos navios mais próximos. O primeiro a chegar foi o Carpathia, que estava a 93 quilômetros de distância e só chegou 1h30 após o navio afundar completamente. Depois, descobriram que um navio estava mais próximo, o SS Californian, a apenas 10 quilômetros de distância, mas eles falharam em responder os pedidos de resgate e só responderam quando o Carpathia já estava resgatando todos os sobreviventes. Certamente, se o SS Californian tivesse respondido os pedidos de socorro com rapidez, mais pessoas teriam sobrevivido. 6. O Titanic foi anunciado como o navio mais seguro da época. A construção do gigantesco Titanic começou em 1909. Quando foi lançado, o navio era anunciado como o mais famoso e mais seguro da época. Era impossível o Titanic afundar, como todos pensavam. No entanto, o navio naufragou quando o iceberg atingiu 6 dos 16 compartimentos do navio. O destino do Titanic teria sido diferente se somente 4 tivessem sido destruídos. 7. O casal Jack e Rose não existiram. A grande história de amor de Rose e Jack não passou de pura ficção, mas isso não torna a história menos triste ou emocionante, até porque outros casos de amor tiveram um fim trágico naquela noite. 3 casais estavam comemorando a lua de mel a bordo da embarcação, além da triste história de Aidey e Isidore Strauss, co-proprietário das lojas de departamento Macy's. Os dois escolheram compartilhar a morte para não viverem um sem o outro. 8. Não haviam binóculos disponíveis no navio. Naquela noite de 14 de abril, era o marinheiro Frederick Fleet que estava de vigia no imenso navio. Ele era um marinheiro experiente e velejava desde os 12 anos de idade. Fleet só percebeu a proximidade do navio porque viu uma massa densa na água. Quando alertou seus superiores, já era tarde demais. Fleet sobreviveu à tragédia e mais tarde contou a todos que não tinha binóculos. Eles estavam trancados em um armário e as chaves estavam com um oficial que não estava a bordo no navio. Depois, foi calculado que se o alerta sobre o iceberg chegasse pelo menos 30 segundos antes, teria sido possível evitar a colisão, e os binóculos certamente teriam dado a Fleet a oportunidade de avistar o iceberg com antecedência. 9. Treinamento adiado. Naquele 14 de abril, dia do naufrágio, havia um treinamento de emergência marcado com os passageiros. No entanto, o capitão Smith resolveu cancelar de última hora. Se o treinamento realmente tivesse acontecido, estima-se que o desespero entre os passageiros teria sido menor e, assim, mais pessoas teriam sido salvas. 10. Navio só foi encontrado 73 anos depois. Você pode imaginar que o naufrágio de um navio como o Titanic deve ter chamado a atenção de todos quando aconteceu lá em 1912. Logo começaram a surgir diversos boatos sobre a embarcação, principalmente alegações de que muitas joias e ouro afundaram com o navio. No entanto, o Titanic foi encontrado somente 73 anos depois, quase sem qualquer item de valor. Ele foi encontrado em 1985 no Atlântico Norte, a 3.800 metros de profundidade, na escuridão eterna. Devido à decomposição, os cientistas suspeitam que o Titanic desapareça completamente até 2030. E aí, qual fato sobre o Titanic você achou mais impressionante? Conta pra gente nos comentários. Até o próximo vídeo!